Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui das nossas lives poderosas. Então vamos chegando aí que temos muito que conversar hoje. Bem-vindo a Berlan, Arnaldo, Espaço Luana Leite, João, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando, olá Plínio, seja bem-vindo, Leandro. E hoje o conteúdo é um pouco denso, é um conteúdo que requer que você pare mesmo e analise cada passo que a gente vai conversar hoje. Se possível, anota aí, porque é um conteúdo assim que precisamos, de certa forma, parar para analisar tudo de acordo com o seu negócio, não é? Então, vamos chegando aí, Leandro, Tony Ribeiro, Arnaldo, Eduardo, sejam todos bem-vindos. Olá, Alane, seja bem-vinda. Então, pessoal, vamos chegando, porque hoje nós vamos falar sobre critérios. Eu tenho aqui 9 critérios, inclusive, de definição para descobrir quem tem a maior probabilidade de comprar do seu produto ou do seu serviço. E essas definições, inclusive, vocês já lidam com ela, porém não tem a noção exata da estratégia e de como vai encaixar no seu conteúdo, não é? Então seja bem-vindo Felipe, seja bem-vindo Bruno Leite. Inclusive eu peço quem é dono de pequeno e médio negócio que esteja aqui, que possa conhecer outros, que caminhe essa live para eles, para o conteúdo ser muito mais importante também, quem puder. Então aqui esse conteúdo é para empresários, pequenos e médios empresários, produtores, inclusive influenciadores digitais, para esse público. Seja bem-vindo Márcia, Cristina, tá aí, Ju Simplício, Alexandra, não é? Alexandra Medvedt, seja bem-vindo, Alexandre, né? Chegou, né, Cristina? Que bom, seja bem-vindo. O conteúdo é denso, pega caneta e papel aí para anotar tudo, tá? Primeiro critério. Seja bem-vindo, Tibério. Alegria ter você por aqui. Primeiro critério. Eu vou fazer algumas perguntas, não é, a você, e você vai analisar junto ao seu negócio, não é? O cliente ideal, o seu cliente ideal, pode pagar pela sua solução? Ou seja, o potencial pagador, ele vai variar de acordo, pessoal, com a disponibilidade financeira. Aquilo que eu falei, que ninguém vende para todo mundo. Você sabe muito bem disso. Quem vem me acompanhando aqui sabe. Ninguém vende para todo mundo. E isso é fundamental dentro do contexto, né? Então, assim, uma das coisas que precisam ser analisadas é se o potencial pagador varia de acordo com a disponibilidade financeira do seu cliente, né? Então, assim, e uma outra situação, o cliente também, o potencial pagador, ele precisa avaliar o valor gerado pela sua solução ou pela sua solução baseada no seu produto ou no seu serviço. Então, quanto mais valor gerado, maior disponibilidade de pagar pela sua solução. Quanto mais valor, maior a probabilidade dele comprar de você. E isso é fundamental. Então, o potencial pagador, ele é quem possibilita você cobrar mais pela sua solução. Não é cobrar menos, é cobrar o que realmente vale o seu produto ou o seu serviço. Porém, para cobrar isso e que isso chegue na cabeça, na consciência, do subconsciente do seu cliente ideal, tem que estar assim, com um valor altíssimo. E repito, quem está chegando aqui pela primeira vez, valor é diferente de preço. Valor é o que eu compro, preço é o que eu pago. Valor é a experiência, preço é o que eu pago. Valor é a emoção, o preço é a razão, não é? Eu compro com a emoção e pago com a razão. Então, o potencial pagador, você precisa entender que o seu cliente ideal, quando ele vê valor, ele paga pelo preço. Inclusive sem pedir desconto. Por quê? Porque ele viu o valor. Ele viu o valor. Ele viu que a experiência vale a pena para ele. E aquilo que eu digo, vocês vendem estados emocionais. Vocês não vendem produtos e serviços.
vocês vendem estados emocionais, né? Então eu separei um slide aqui para ilustrar isso. Então o primeiro foi potencial pagador, né? O segundo é bem mais interessante, que muitas pessoas não dão tanto valor. Vocês sabiam disso? Que é a encontrabilidade. A encontrabilidade, pessoal. Então, vou fazer uma pergunta. O seu cliente ideal é encontrável? O seu público, ele é encontrável? Encontrável principalmente online para se abordar no offline. Lógico que hoje, nesses tempos difíceis que a gente está passando, a gente encontra as pessoas no online para vir buscar no offline e você manda deixar na casa deles alguma coisa. Isso daí. Quanto mais encontrável, ou seja, quanto mais fácil de se encontrar nas mídias digitais e com a audiência mais densa, mais ideal é o seu cliente. Então não é anunciar para todo mundo, é anunciar para o seu cliente ideal. Aquele que tem condição de pagar de você. Isso aí é fundamental. E outra coisa, é bom lembrar, os clientes ideais mais fáceis de serem encontrados são aqueles que já são seus clientes e têm relacionamento com a sua marca e diretamente com você. Então é esse daí, inclusive, o mais fácil de você encontrar. Muita gente, nesse tempo difícil que a gente está passando, nesse tempo de incerteza, as pessoas estão aventurando a vender para outras que não conhecem o seu produto, o seu serviço. Primeiro, você tem que encontrar já aqueles clientes fiéis seus e você oferecer para ele de forma diferente, com criatividade, os seus produtos e serviços. Porque encontrar um novo no momento desse vai dar um pouco de trabalho. Então é mais fácil vender para quem já é seu potencial cliente do que vender arriscando, buscando novos clientes. E tem mais. Onde está o seu cliente ideal? Então a encontrabilidade parte é isso, onde você saber onde está o seu cliente ideal. E não só isso. Qual a finalidade de encontrá-lo no ambiente online? É preciso ter uma finalidade desse contexto. Qual é a sua finalidade de encontrar esse cliente, né? E outra coisa, uma avaliação importante do critério de encontrabilidade, para você entender, é a densidade. Você medir a densidade de ter aquele cliente junto com você. Selma está falando, no caso da psicologia, sim, dá mais trabalho. Nada! Não é mais trabalho, Selma, desculpa, não é mais trabalho. É aqui, ó, colocar conteúdo e as pessoas vão e você vai falar para um público. Dependendo do que você fala, do conteúdo que você fala, você tem que entender para que público você está falando. Você tem que escolher o seu público. É você que escolhe para quem você quer vender. Não é o público que ele escolhe, é você que escolhe. Aí a partir do momento que você escolhe para quem você quer vender, aí não. Quem manda em você é o seu público. Por quê? Quem manda no seu negócio é o seu público, né? Então você precisa encontrar. Para encontrar, o seu conteúdo vai fazer parte disso. Encontrabilidade. Mas é preciso inteiramente ter a densidade do negócio. E outra pergunta. Existe algum lugar, Moisés, existe algum lugar, seja online, seja offline, no qual todos os meus clientes ideais se reúnem? Vocês acham que existe um lugar? Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Quanto mais denso for o seu público, melhor. Porque a propagação tende a ser muito maior. E isso vai diminuir o seu custo por aquisição de cliente. O seu CAC, que a gente chama. Então, preste atenção. Se você sabe quem é seu público e você direciona todas as suas forças, informações, comunicações para eles e não joga abertamente, sem aferir, não vai conseguir. Você tem que conhecer o seu público ideal, não é? O seu cliente ideal, aquele que te paga. Você precisa conhecer ele e colocar a sua comunicação direcionada para ele. Porque ele é que vai entender e vai engajar com você. Não adianta você jogar para todo mundo sem você aferir. Então, quanto mais fechado, mais denso, mais ali concretizado seja o seu público, primeiro, mais chance de você vender para mais pessoas
E essas pessoas, esse nicho, poder levar o seu nome para outras pessoas, divulgar você para outras pessoas. Gente, tá claro isso aí? Estão entendendo? É meio denso o assunto hoje porque é totalmente estratégico, tá? Não é coisa aqui de publicação de rede social, nada não. É conteúdo de negócio e estratégico sobre público e principalmente sobre a definição de você descobrir quem tem a maior probabilidade de comprar de você, não é? E outra coisa, e como consegue, Moisés, e como eu consigo, de certa forma, aumentar a densidade desse meu público, né? Você conseguindo criar ou estar em locais que o seu cliente ideal se reúne com os clones dele, com os parceiros dele, com as pessoas iguais a ele. Então você tem que estar lá, não é? Não vai adiantar você estar aqui e jogar o Léo. Então, para encontrar, como é que você consegue aumentar essa densidade, aumentar esse nicho? Estando presente onde está esse público, né? Isso é bem mais complexo, porque você conheceu o seu público, vai para dentro dele, investe nele. E uma outra coisa, a melhor maneira de se vender é reunir seus clientes ideais. E não só isso, reunir eles em um mesmo lugar para vender a todos ao mesmo tempo. Então isso daí faz uma grande diferença. Quando você reúne, faz um evento, alguma coisa e tá ali aquele público seu naquele nicho, tá ali, você prepara o ambiente para vender. Né? Inclusive entrou um grande amigo e parceiro, Diego aí, né, que está investindo nesse ramo de edifícios, de apartamentos. Então, como é isso, Moisés? Eu quero vender para investidor. Beleza, reúne um jantar, faz um talk show aí, joga todo mundo dentro de um evento e lá você apresenta potenciais pagadores. Você convida as pessoas. Então isso é a forma de quê? De você juntar o seu público e oferecer para eles ao mesmo tempo a mesma solução. Não tenha dúvida, você vai ter venda ali concreta. E dali parte outras vendas nos outros dias. Por quê? Porque se propaga aquela informação. Inclusive, as feiras, as comunidades, os eventos, né? Tudo densidade pública vai tornar mais encontrável. Então a gente falou agora sobre encontrabilidade. Um outro critério, uma outra definição que eu vou mostrar aqui para você no próximo slide é tamanho. Mas tamanho, como assim? Pergunto, existe um número grande suficiente de consumidores que consomem do seu produto ou serviço, ou seja, o seu cliente ideal para manter a sua empresa de pé? Existe? É aí onde você precisa parar e pensar. Existe? Existe aquela quantidade suficiente de cliente ideal? Porque às vezes você abre um negócio dizendo que é para todo mundo. Senão eu vou abrir minhas portas aqui para todo mundo. E termina não atendendo porque as pessoas não chegam para você porque você não se consolidou, não se posicionou. E isso causa um devaneio aí de saídas, de fazer investimentos e assim não conseguir o retorno. Então, eu pergunto, existe, não é? Tamanho é algo de você definir o tamanho do seu público, para que você não faça investimentos aleatórios e não tenha aquele retorno, não é? Então, se há um número muito pequeno de clientes ideais, seu negócio não vai sobreviver. Entendeu? Então escolha clientes ideais que estejam em um número relativamente grande. E repito, você não vai conseguir vender para todo mundo. Você só tem um público ideal para vender. Só tem um nicho ideal para vender. Então, se ele é grande, você tem que inferir o tamanho dele para poder, junto com as suas estratégias, conseguir fincar espaço nisso, não é? Então, com isso, você conseguirá aumentar ainda mais o tamanho desse público, fomentando o mercado que vai comprar a sua solução, o seu produto ou seu serviço. Tamanho, você precisa ver o tamanho do seu público, se tem, e o que vai salvar, inclusive, a sua solução
porque tem que ter exatamente um bom tamanho de público para que você possa oferecer. Um outro critério de definição chama-se esse aqui, ó, recomendação. Pessoal, você faça a pergunta: meu cliente indicaria o meu produto ou o meu serviço para outras pessoas parecidas com ele? Você já parou para pensar isso? Se seu cliente indicaria? Preste atenção, recomendar é aquela questão: o cliente que tem um alto potencial de propagação pode indicar sua solução, ou seja, soluções que ficam visíveis, bolsas, carros, cortes, inclusive salão de beleza, são recomendados naturalmente. Por quê? Porque são visíveis por outras pessoas. E isso é fácil de recomendar, né? Soluções que o seu cliente ideal não quer que ninguém saiba que ele comprou são mais difíceis. Por exemplo, tratamento estético. Comenta com o melhor amigo, a melhor amiga ali, mas não propaga. E não indica. Então, por quê? Por vergonha de não querer revelar os segredos. Então, critério de recomendação você precisa compreender. E a gente chama muito isso de visibilidade na hora da prova social. É aquela pessoa que consumiu do seu produto, que consumiu do seu serviço e está junto de você, ali faz um print, elogia, você faz um print, grava um vídeo seu e você faz elogio. Então, a recomendação, inclusive, o que você poderia vender ou dar para o seu cliente ideal, que leve a sua marca para onde ele for, onde ele estiver. E ele vai recomendar a você, não é? Então, como você poderia tornar a sua solução, ou seja, o seu produto ou o seu serviço, visíveis para o seu cliente? Como? Como você pode? É caso que você precisa se pensar. E ele vai ver, ele vai consumir e vai recomendar a você. O melhor marketing que existe hoje é o do boca a boca, é inegável. É o maior marketing que existe, é o de boca a boca. Tanto para aumentar para você quanto para diminuir. E isso, como você pode estimular essa propagação? Como é que eu posso estimular essa recomendação? Premiando a indicação, transformando o indicado em objeto, a indicação assim, tipo em objeto de status. Isso com muitos influenciadores, inclusive. Como veicular, vou dar um exemplo. Como veicular o seu cliente na sua plataforma, você levar ele, eu recomendo. Estou aqui, que a gente chama de prova social. Eu estou aqui porque para agradecer o produto ou o serviço que eu consumi de fulano de tal, e aqui eu venho dar todos os meus préstimos, indicar e dizer que vale a pena. Vocês não têm noção do quanto isso vende. Recomendar. Vende muito, pessoal. Muito, muito, muito. Então, mais um critério aí de definição é recomendação. Um outro critério, recompra. Recompra. E lá vem eu com outra pergunta sobre isso. Com outra pergunta. Vamos lá, faça a pergunta. O meu cliente ideal pode comprar várias vezes da minha solução? Ou comprar várias vezes a mesma solução? Se ele responder isso, o que é que acontece? O seu cliente, ele tem que virar seu fã. É simples. Não vai adiantar. E onde é que está o segredo disso? No seu pós-venda. No seu pós-venda. O cliente comprou de você, foi lá comprar uma roupa para ir para uma festa, 2 dias depois dessa festa você liga, deu certo, deu tudo bem, está tudo em ordem, qualquer coisa estamos aqui. Na primeira oportunidade que esse cliente for pensar em ir para outra festa, vai lá, diz, não, eu vou comprar lá em fulano. Recompra, você tem que definir esse critério para ter recompra. Então assim, quanto mais probabilidades de compra, mais você poderá ter uma escala de produtos, inclusive várias soluções que você pode de certa forma vender para ele ao longo do tempo. Ou seja, toda semana está comprando de você, toda semana está indo, né? Eu conheço assim locais e situações que vivem de recompra. Por quê? Porque o cliente vai lá, gostou e sempre está comprando. Por exemplo, pais que têm mais de 2 filhos são clientes de mesma escola, bem como doentes crônicos são clientes ideais da indústria farmacêutica.
Então, o mesmo cliente compra várias vezes a mesma solução ou soluções diferentes. Isso é a recompra. E eu pergunto, o seu cliente pode comprar várias vezes a sua solução? Se responder sim, então você está dentro dos critérios de definição. Então, procure produtos para seus clientes, em vez de procurar clientes para os seus produtos. E isso é fato. Procure produtos para os seus clientes e não clientes para o seu produto. Muita gente inverte isso. Procura clientes para os produtos e não procura produtos para os clientes, que é a vertente mais interessante. Então, Selma fala aí, hoje fiz uma publicação de livros infantis e coloquei um livro de uma amiga escritora e a marquei no post. Na hora me lembrei das suas dicas. Que bom, fico feliz com isso. Então, repito, pessoal, donos de negócios que estão aqui, procure clientes para os seus produtos e não produtos para os seus clientes. E aí você vai pipocar. Por que você vai pipocar? Por que você vai avançar? Empresas no geral, pessoal, sempre procuram gerar mais produtos para os seus clientes comprarem. E com isso, vai aumentar a recorrência da compra. Então, não é clientes para o produto, é produto para os clientes. E quando eu falo produtos, é soluções, é experiências, é tudo isso daí. Gente, tá entendendo direitinho aí? Conteúdo, repito, é denso, estratégico. Aqui é conteúdo estratégico. Espero que estejam entendendo bem o que a gente está falando, tá? Vamos lá para uma outra definição, um outro critério de definição, que inclusive esse é um dos muitos mais importantes. Envolvimento emocional. Mais uma pergunta para você fazer. O meu cliente tem que nível de envolvimento emocional com a minha solução, com a minha marca? Qual é o nível de envolvimento emocional que o seu cliente tem com o seu produto ou com o seu serviço? Já que, vamos lá, a compra é uma ação motivada pela emoção, quanto mais emoção envolvida, quanto mais emoção você joga ao propor o seu produto ou o seu serviço, maior a chance de compra. Quanto maior o envolvimento emocional, melhor a definição do cliente de pagar pelo valor que viu quando você colocou algo emocional para ele. É interessante isso, né? Totalmente estratégico. Aqui, no Mindset. Totalmente estratégico. Então, muitas empresas, inclusive, colocam bebês ou filhotes de pets em anúncio. Porque bebês e pets, naturalmente, trazem o quê? Um aumento de apelo emocional ao produto ou serviço. Quando você vê uma criancinha, o bebê ali, tal. Isso, a emoção faz com que você tome a decisão. A emoção é o combustível da ação. Quanto mais emoção, mais ação. Quanto mais emoção, mais razão para a hora da decisão, né? Então, a emoção é o que faz você tomar a decisão de pagar com a razão. E isso daí é onde faz toda a diferença no contexto da venda dos seus produtos, dos seus serviços. Porque, repito, você vende estados emocionais. Vocês não vendem, desculpa a redundância, o que vocês vendem. E isso é claro, não é? Então, vamos lá para a próxima definição de critérios. Qual é? Valor gerado. Então, assim, chego para fazer mais uma pergunta. Qual o tamanho do retorno financeiro e emocional, né, lógico, que o seu produto trará para o seu cliente? Já deu para definir isso? É importante que você defina e entenda qual o tamanho do retorno financeiro, não é, ou emocional, não é, que a solução traz, que a sua solução, que o seu produto ou seu serviço tem para o seu cliente. Por quê? Eu pergunto isso, pessoal. Quanto maior o ganho gerado do seu produto, no caso, interessado, ou quanto mais o seu produto ou serviço afastar o cliente da dor, do medo, melhor. Então, assim, são duas coisas que tem que gerar interesse e que tem que ser o melhor. Você tem que ir na dor do seu cliente e gerar interesse com ele. Dor e interesse. Dor e interesse.
e isso vai fazer uma grande diferença. Entenda que o retorno não é financeiro, é algo percebido, não tangível inclusive, é um sentimento. É importante sempre, pessoal, aumentar a percepção de retorno subjetivo do seu cliente, da experiência que ele vai ver. Selma está falando assim, é fazer com que seus clientes só pensem em você na hora da escolha. Perfeito. Só pense no que você vende. Só pense na solução, no estado emocional que você pode causar para ele. É isso daí. Entendeu? É todo esse contexto. Empresas, inclusive, por exemplo, empresas que fabricam sabão no Brasil aumentam o valor percebido fazendo um sabão que produz espuma. Porque no Brasil espuma é um indicador de que sabão limpa mais. Vocês sabiam disso? Quanto mais espuma, melhor o sabão. Interessante, né? E empresas fazem o quê? Toda propaganda enche de espuma para vender um sabão para vocês. Porque vocês sentiram o impacto que quanto mais espuma, melhor o sabão. A gente vê assim cada coisa, né? Estratégia. Estratégia. Uma coisa que vocês precisam entender, que o conteúdo está ligado na estratégia, pessoal. Então, assim, o valor sempre tem que ser percebido, mais do que qualquer outro. O valor percebido, preço não percebido. Ele paga o preço porque viu o valor. Muito interessante isso, né? Então, seguindo, inclusive, para o nosso último critério de definição, eu vou ver se eu tenho ele aqui, deixa eu só dar uma olhada. Tenho. Urgência. Por que a urgência? Lá vem eu com outra pergunta para você fazer. O quanto meu cliente ideal tem urgência em resolver o problema dele? Inclusive, urgência é um gatilho mental muito forte. Muito forte, né? Muito forte o gatilho mental da urgência. Então, assim, você faça essa pergunta. O meu cliente, ele tem urgência em resolver o problema dele? Com a sua solução, com o seu produto? A urgência, pessoal, é o resultado da multiplicação da frequência do problema. Inclusive, o resultado da multiplicação da frequência do problema pela intensidade do problema. Quanto maior é essa multiplicação, maior será a sua urgência. Então, estratégia de urgência. Daqui a pouco eu dou um exemplo. Como você pode mostrar, inclusive, que resolve tal problema? De que forma? Se seu cliente ideal tem muita urgência na sua solução, ou seja, tem muita urgência em comprar o seu produto ou o seu serviço, mais rápido e por um preço, inclusive maior, ele comprará de você. Quando você coloca urgência na situação. Simplesmente isso, não é? Se você já tem clientes comprando de você, vamos lá, ou seja, se você já vende a outras duas, basicamente assim, deixa eu procurar um exemplo para passar para vocês, para que sejam bem definidos. Se você já tem cliente, preste atenção, se você já tem cliente comprando de você, ou seja, você já vende a outras duas perguntas essenciais para descobrir quem é o seu cliente ideal. Ou seja, o consumidor tipo 1 é quem não é o seu cliente. E o consumidor tipo 2 é quem já é seu cliente. Então, é isso que você precisa definir. Então, a pergunta, quem já compra de mim? Ou seja, quem são os meus consumidores tipo 1? E a outra pergunta é, com quem eu tenho gastado dinheiro à toa que não tem comprado de mim? Ou seja, seus consumidores tipo 2. E você tem que jogar onde sua comunicação de urgência? Nos seus consumidores tipo 1. Vou dizer como é uma urgência e estratégia muito boa que é utilizada. Nos grupos de WhatsApp. Tem lojas que vendem, pode ser roupa, seja o que for, tem aquele link, também não precisa nem ser em grupos, mas naquela sua lista de contatos de clientes. Você não publica o produto lá no seu post, na sua comunicação, você primeiro manda para o seu cliente e diz, acabou de chegar, tem poucas peças e vai ficar disponível para você de forma exclusiva até meio-dia. Urgência, já está aqui, eu tenho que comprar, senão eu vou perder. É isso daí que tem que colocar no seu negócio. Entendeu? Quiser aprender mais, espero que vocês tenham entendido
dos 8, acho que 8 critérios de definição: potencial pagador, encontrabilidade, tamanho, recomendação, recompra, envolvimento emocional, valor gerado e urgência. Com isso, pessoal, digo uma coisa para vocês: a escala do negócio de vocês vai para outro nível. E aí eu pergunto, onde é que o seu negócio se insere diante de tudo que eu falei aqui? E se seu negócio não faz parte desse processo aqui, eu lhe convido. Se você tem alguma dúvida ainda, eu lhe convido. Venha fazer o nosso treinamento, que vai acontecer agora dia 4 de julho, sobre gestão de mídias digitais, que eu não falo só disso, eu falo exatamente sobre negócio, sobre como você conseguir tratar através da criatividade, do conteúdo, trazer com que esse cliente enxergue a sua solução de forma emotiva e com isso gere lucros para a sua empresa e para você. Quem tiver interesse, linka lá no nosso link que está na bio. São 3 perguntas, preencha o formulário que o pessoal vai ligar para você. Então é isso daí. Quem tiver alguma dúvida também, vem no meu direct que eu tiro também. E estamos aqui mais para atender a vocês. Espero que vocês tenham entendido de todo esse contexto aqui que eu falei. Não é? De todo esse contexto aqui que eu falei. E aqui eu vou ficando por aqui. Amanhã estamos aqui de volta às 21h35 para mais conteúdo. Então espero que tenha ajudado a vocês com esse conteúdo de hoje, totalmente denso, a ajudado a vocês a, enfim, entenderem o processo do negócio baseado nos critérios de definição para descobrir quem tem maior probabilidade de comprar de você. Tá bom, pessoal? Forte abraço, até amanhã.